Hoje pela manhã começamos essa nova série de mensagens. A igreja é essencial. E aqui nós passamos a refletir juntos então sobre a importância da igreja em nossa vida. Através da palavra de Deus nós somos relembrados hoje pela manhã de que a igreja é como uma plantação, como uma lavoura que Deus faz crescer. É também como um edifício cujo fundamento, a pedra fundamental é Cristo Jesus. E é também um santuário onde o Espírito de Deus habita. E uma vez que entendemos o que é a igreja, meus irmãos, o nosso próximo passo é refletir sobre quem faz parte da igreja. Quem pode pertencer a uma comunidade de fé? Quem são as árvores que fazem parte dessa lavoura? Quem são os construtores desse edifício? Quem são os sacerdotes desse santuário? E para refletir sobre isso, nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Embora a ideia da igreja ainda seja muito incipiente no Antigo Testamento, nós já conseguimos enxergar ali alguns vislumbres da comunidade que Deus está preparando para ser seu representante no mundo. Então nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2, e que assim o Senhor nos abençoe na leitura e meditação. Homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Nós vamos ler até aí somente esses 2 versículos. Você já deve ter percebido então, conseguiu compreender que Davi, um dos grandes heróis da Bíblia, que desde pequeno nós aprendemos a admirar, está se escondendo aqui numa caverna. O que aconteceu para ele decidir ir para essa tal caverna de Adulão? Vamos recapitular um pouquinho da história de Davi? Os filisteus estavam em guerra contra os israelitas e eles tinham uma arma poderosa, que era o gigante Golias. Quase 3 metros de altura, uma armadura extremamente robusta, uma lança de ferro que pesava 6 quilos. Todo mundo amedrontado. Aliás, guarde uma informação muito importante. Golias era de uma cidade da Filístia chamada Gate. Naquela ocasião então, ali na batalha, os soldados israelitas liderados pelo rei Saul estavam apavorados. Mas o que acontece então? Davi, que era um pouco baixinho, né? Ninguém esperava que fizesse nada, enfrenta o gigante e na força do Senhor o derrota. E a partir de então, aquele que era conhecido antes como um pastor de ovelhas, se transforma, passa por uma grande jornada para se transformar num soldado, num guerreiro. Um guerreiro tão famoso que começa a despertar os ciúmes do rei de Israel. Quando Saul tenta matar Davi pela segunda vez, Davi foge com a ajuda do seu amigo Jonatas, o filho do próprio Saul, e vai para uma cidadezinha chamada Nob, onde naquela época ficava o tabernáculo. E ali ele consegue alimento, consegue armas também, consegue inclusive a espada de Golias. Porém ele logo percebe que os aliados de Saul estavam ali por perto, espreitando, prontos para entregar Davi. Então ele foge mais uma vez. Agora para onde? Para Gate, a cidade do gigante Golias. Eu não sei se essa foi a melhor escolha que ele fez, né? Mas vamos fazer o quê? A história já aconteceu, foi o que Davi decidiu fazer. Talvez a intenção dele, a ideia dele fosse de que Saul não iria entrar no território inimigo, né? Para procurar Davi.
Porém, como era de se esperar, em Gate, Davi era uma persona non grata, uma pessoa que pelos motivos óbvios ninguém queria estar com ele ali. Pelos acontecimentos recentes, ele não seria bem-vindo ali naquela cidade. E, óbvio, os homens de Gate logo o reconheceram e começaram a ficar de olhos bem abertos. E para escapar deles, Davi foge. Ou melhor, antes de fugir, na verdade, Davi começa a se fingir de louco, né? Se em Nob não era seguro ficar por causa dos aliados de Saul, tampouco era seguro ficar em Gate, por causa daqueles que queriam se vingar pela morte de Golias, né? Então, percebendo que corria risco de vida, Davi vai para essa caverna que serviu de refúgio para ele, a caverna de Adulão. Tudo indica que esse refúgio ficava num complexo de cavernas que existe até hoje na região de Israel, não muito longe de Jerusalém e bem próximo onde hoje já estão as ruínas de Gate. Se você puder, ao longo da semana, procure no Google ou no YouTube pelas cavernas de Luzit, L-U-Z-I-T, Luzit. Você vai ver ali imagens de cavernas enormes, com formato de sino, inclusive. Vários túneis, resquícios de atividade humana. Um lugar onde podemos imaginar que provavelmente ali Davi esteve se refugiando. É um ótimo lugar para Davi se esconder. Existem pelo menos 2 salmos que Davi escreveu quando estava na caverna de Adulão. O Salmo 57 e o Salmo 142, que são poemas que enfatizam o compromisso de Davi em aguardar a intervenção divina sobre a sua vida. Um compromisso de orar e de esperar no Senhor. E como nós sabemos, meus irmãos, cada palavra da Bíblia foi cuidadosamente pensada. Por isso, não é à toa que o nosso texto começa falando que Davi se refugiou na caverna de Adulão, e os salmos que ele escreveu enfatizam que Deus é o refúgio de Davi. Depois você pode ler também Salmo 57, Salmo 142, são informações que ele ao longo desses salmos vai repetindo. Deus é o meu refúgio, as pessoas estão me procurando, os meus inimigos espreitam e tentam me tirar a vida, mas o Senhor é o meu refúgio. Refúgio é a palavra-chave desses salmos. No Senhor, Davi encontrou misericórdia e fidelidade. O período que ele passa então nessa caverna de Adulão é um período de crescimento espiritual, de fortalecimento da fé e de um compromisso renovado em obedecer a palavra de Deus. O nosso texto continua informando que quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, eles foram ter com ele, foram ficar com Davi. Nessa ocasião, Davi já foi transformado em inimigo público de Saul. Todo o reino sabia que o rei estava atrás de Davi, queria capturá-lo e provavelmente matá-lo. E observando esses movimentos do rei, a família de Jessé saiu de Belém e foi se juntar a Davi. Belém ficava a 20 quilômetros ali de Adulão, então não foi difícil para a família percorrer esse caminho e se juntar a ele. Mas eu quero que você se lembre de 2 episódios que fazem a diferença para nós entendermos esse texto e por que ele está falando da família de Davi aqui. Primeiro, lembre-se do profeta Samuel indo ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Ele vai lá na casa de Jessé, pede para ver os filhos, e então os filhos começam a se colocar ali na ordem, do mais velho para o mais moço. Só se lembraram de Davi por último, quando todos os irmãos já tinham sido apresentados. E quem foi que Samuel ungiu? Davi. Será que isso não gerou nenhum constrangimento, nenhuma conversinha, nenhuma inveja
entre os irmãos? Eu penso que sim, por causa de um outro episódio que aconteceu algum tempo depois com eles. Quando seus irmãos estavam lá na batalha contra os filisteus, na mesma batalha que envolvia o gigante Golias, Davi foi levar para eles aquilo que hoje nós chamaríamos de umas marmitas, para eles comerem. E o que os seus irmãos disseram? Davi, o que você está fazendo aqui? Como é que você teve a coragem de largar aquelas ovelhas e vir aqui para entregar comida para a gente? Não. Aqui não é o seu lugar. Para de ser enxerido. Depois nós já sabemos o final da história, Davi derrota Golias, recebe prestígio do povo. Mas só agora, no capítulo 22, que o autor volta a falar sobre a família de Davi. Tudo indica, meus irmãos, que houve uma grande transformação, na verdade, nessa família. Porque os seus irmãos, que antes acabaram repudiando Davi, quando Davi ganha o prestígio do rei e do povo, não aparecem mais, não se tem notícia deles. Mas agora, quando Davi é perseguido por Saul, de um lado, perseguido pelos filisteus, de outro, a sua família se reúne a ele. A caverna de Adulão não é só um lugar de refúgio para Davi, mas se torna o seu novo lar. Não à toa, as próximas vezes em que o texto vai falar sobre a caverna de Adulão, ela vai ser chamada de fortaleza. De fato, a história vai nos falar que os pais de Davi não ficaram muito tempo ali, No versículo 3, a gente já é informado que eles vão para o lado de Moabe. Mas aquela caverna se torna o lugar onde Davi recebe o acolhimento de sua família. Mas nós vimos que não é só sua família que vai ao encontro de Davi. Algumas outras pessoas começaram a buscar refúgio ali também, a se juntar a Davi dentro daquela caverna. Quem são essas pessoas? Veja aí no verso 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. A palavra aperto aqui descreve pessoas que estavam passando por diversos tipos de infortúnio, de tribulação em sua vida. Pessoas que foram atingidas pela tragédia, atingidas pelo caos. Nessa guerra que está acontecendo ali na Ucrânia, diariamente nós vemos imagens de pessoas que buscaram refúgio nas estações de metrô. Pessoas que foram atingidas pela guerra, que não tinham para onde ir, vão buscar refúgio ali. Pessoas em aperto. Na Bíblia, essa palavra foi muito utilizada quando os impérios assírio e babilônico cercaram o povo antes de levá-los para o exílio. O povo passou por diversos tipos de aperto. Passaram por fome, por trevas, por destruição, aprisionamento, por guerras, pela desolação e, afinal, pelo exílio. Em segundo lugar, também estiveram ali todo homem endividado. Quero que você lembre de que pela lei de Moisés, toda pessoa que era endividada e que não tinha como pagar as suas dívidas, deveria se tornar um escravo do seu credor. E embora a escravidão bíblica não fosse nada igual, A escravidão bíblica, na verdade, é completamente diferente da escravidão que nós vimos nos últimos séculos, a escravidão colonialista. Essas pessoas aqui não deixavam de estar amedrontadas com essa ameaça, com essa possibilidade. Você se lembra da viúva que procurou o profeta Eliseu? O marido dela, que também era profeta, tinha morrido, deixado dívidas, e a qualquer momento o seu credor ia levar os seus filhos como escravos. Ela procura então o profeta angustiada, endividada.
Mas aqui, essa palavra endividados tem um peso ainda maior do que ter uma dívida financeira. Porque esse termo vem de uma raiz que significa carregar alguma coisa, suportar um grande peso. Ela aparece muito em metáforas da Bíblia, né? Deus, no livro do profeta Isaías, diz que carregou Israel em seus braços. Aqueles homens ali que se juntaram a Davi, eram pessoas que sentiam um peso, que carregavam um fardo do qual não conseguiam se livrar. E um terceiro grupo foram os amargurados de espírito. Pessoas emocionalmente abatidas, que passavam por circunstâncias miseráveis, situações que pareciam que não tinham jeito, não podiam mudar. No início do livro de Samuel, Ana é chamada de uma mulher amargurada de espírito, porque ela não conseguia ter filhos. No livro de Ruth, a sua sogra Noemi pediu para que a chamassem de Mara, de amargurada, porque o seu marido havia morrido, seus filhos haviam morrido, ela não tinha para onde ir, não via como aquela situação poderia melhorar. Ela já não tinha mais ninguém. Os amargurados de espírito na Bíblia, então, meus irmãos, eram pessoas que já não tinham esperança, já não viam como as circunstâncias podiam se resolver. E desse grupo tão inusitado, nós vemos aí no texto, Davi se fez chefe deles, se tornou um líder militar. A partir de então, aquele passou a ser o exército de Davi. De pessoas em aperto, com dívidas e amarguradas de espírito, eles passam a ser soldados valentes. O texto nos diz que ali havia cerca de 400 homens, né? O que também já nos dá uma dica que havia uma parte do povo que não estava tão satisfeita com o reinado de Saul, e por isso procuraram Davi. De fato, 1 Crônicas 12 vai também confirmar essa informação, né? Essas pessoas estavam descontentes com o governo de Saul e por isso se ajuntaram com Davi na caverna. Nas suas cidades, aquelas pessoas eram consideradas desajustadas, algumas delas excluídas, completamente julgadas. Mas, debaixo da liderança de Davi, se tornaram os seus valentes. Foi dentro desse grupo que algumas pessoas se destacaram para serem os principais guerreiros que, algum tempo depois, não só ajudaram Davi nas suas batalhas contra Saul, mas também, logo depois, quando Davi se torna rei, eles formam a cúpula central do exército do seu reino, os 30 valentes de Davi. Um pouco mais à frente, no capítulo 23, o autor nos informa que mais de 200 pessoas se juntaram àquele grupo. Havia então chegando a 600 homens. E o nosso texto vai prosseguir falando que Davi leva os seus pais para Edom. Logo depois, o foco da narrativa muda para Saul e vai apresentar o ápice dos seus erros. Um dos grandes motivos pelos quais Saul foi reprovado como rei, e a partir de então o próprio Deus faria com que Davi o substituísse. Pastor Carlos, o que tudo isso tem a ver com igreja? Muita coisa. Porque nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por isso, aquilo que é narrado no Antigo Testamento nunca é narrado à toa. Tudo o que é registrado no Antigo Testamento, de alguma forma, aponta para Cristo ou para a obra de Cristo no Novo Testamento. Vamos ver então como é que esse texto aponta para
a igreja? Em primeiro lugar, através dos termos que o autor utiliza aqui. Por exemplo, no primeiro verso nós já vimos que ele diz que Davi se refugiou naquela caverna. Davi escapou com segurança daquela situação perigosa em que estava, de risco de vida. E o verbo refugiar aqui, meus irmãos, é exatamente a mesma palavra que o profeta Joel utiliza em um de seus versículos mais famosos. Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, encontrará refúgio. Veja as categorias aqui também que nós vimos. Homens em aperto. Essa palavra aperto, angústia, aflição, é a mesma utilizada pelo profeta Isaías para falar sobre a vinda do Messias, em Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, para a terra que estava em aperto, não continuará a obscuridade, porque Deus intervirá nessa situação. O servo do Senhor viria e aliviaria o peso dos que carregavam os fardos. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E no Novo Testamento o próprio Cristo faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Quando o texto nos informa que Davi se fez chefe deles, chefe é o líder, aquele que governa, é como um príncipe entre eles. Nós podemos lembrar também de Isaías 9, em que o Messias prometido, o descendente de Davi, seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe, chefe, líder da paz. Por isso, em segundo lugar, meus irmãos, o texto aponta para a igreja quando nos lembra que Davi é um tipo de Cristo. Tipo é como nós chamamos aqueles personagens do Antigo Testamento que apontam para Cristo Jesus, que são como sombras até que o verdadeiro Cristo se manifestasse. Davi aponta para Cristo no convite que faz aos abatidos para receberem a salvação, receberem refúgio, receberem abrigo junto a si. Assim como Davi na caverna de Adulão, Jesus reúne um grupo de seguidores que o mundo descreveria como uma gentalha, que os fariseus recusariam, ridicularizariam também como publicanos e pecadores. Eram pescadores como Pedro, Tiago, João. Eram publicanos como Mateus, como Zaqueu. Eram pessoas completamente esquecidas e ignoradas como Filipe e Bartolomeu. Mulheres como Maria Madalena, Joana, Susana. Eram pessoas que não tinham influência cultural, que não exerciam nenhuma autoridade terrena. Assim como aquele grupo aqui se juntou a Davi, formando um núcleo inicial do que se tornaria o reinado mais poderoso na história de Israel, os seguidores de Cristo, liderados por Jesus e fortalecidos pelo Espírito Santo, são uma influência dinâmica no mundo, apesar da nossa aparência de fraqueza e de humildade. A caverna de Adulão e aqueles que se ajuntaram a ela apontam para Cristo e a sua igreja. Sendo assim, quem é chamado para pertencer à igreja então? Todos. Porque dificilmente alguém não se identificaria com alguma dessas características aqui. Nós voltamos às perguntas iniciais. Quem pode pertencer à igreja? Quem são as árvores que fazem parte dessa lavoura? Quem são os construtores desse edifício? Quem são os sacerdotes desse santuário? Somos eu e você.
é a nossa família. E qualquer um que se sinta aflito, angustiado, passando por tragédia e caos, pessoas que carregam peso em suas costas, pessoas que chegaram ao seu limite e já não têm esperança, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. Igreja, como a caverna de Adulão, é um lugar de acolhimento. Engana-se quem pensa que a igreja é local de gente perfeita, que aqui dentro todo mundo vive uma vida corretíssima, sem erros, sem pecados. Engana-se quem acha que aqui não há lugar para pessoas falhas. Pelo contrário, o próprio Cristo nos fez o convite, dizendo que os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Ele não veio para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O convite de Cristo é para que todos façam parte desse novo povo que Ele está criando. Um povo acolhido e que acolhe. Um povo que faz parte de uma nova família, um povo transformado e em processo de transformação, um povo que não é perfeito, mas junto caminha para o alvo na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja, meus irmãos, é a nova caverna de Adulão, o lugar onde encontramos uma família, o lugar onde encontramos outras pessoas tão derrotadas e tão falhas como nós, onde encontramos refúgio, onde encontramos pessoas que nos ajudam a caminhar, que nos edificam e nos fortalecem, lugar onde as angústias de nossa vida, as tragédias que nos passamos, a solidão, a aflição, o peso e a falta de esperança dão lugar ao acolhimento, à alegria, à comunhão e à transformação. Lugar onde aqueles que eram filhos do maligno, inimigos de Deus, filhos da ira, derrotados e escravos do pecado, são transformados em filhos e filhas, amigos e amigas de Deus, soldados de Cristo, lugar não de esconderijo, mas de capacitação para sermos embaixadores de Deus, levando ao mundo a mensagem de reconciliação. Como é que eu faço parte desse povo? O texto que eu citei do Antigo Testamento também é citado lá no Novo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, encontrará refúgio, encontrará acolhimento, passará a fazer parte de um novo povo, uma nova família, uma família que está espalhada pelos confins da terra e uma família que se reúne numa igreja local. Mas por fim, meus irmãos, eu não posso deixar de fazer uma advertência. Frequentar a igreja é diferente de fazer parte dela. Frequentar a igreja é diferente de fazer parte dela, de pertencer à igreja. Jesus Cristo nos chama para um compromisso verdadeiro com Ele e com o seu povo. E é importante lembrarmos disso, porque talvez domingo após domingo, você frequente os nossos cultos, ou você assista os nossos cultos pela internet, você se sinta bem aqui em nosso meio, mas ainda não tomou essa decisão de se firmar em Cristo Jesus. Acha que basta o frequentar. Mas só frequentar
é ignorar o real significado de tudo que nós estamos fazendo aqui. No fundo, meus irmãos, não existe nada de valor em você frequentar a igreja se você não se dá o trabalho de crer no que está cantando, de crer no que está ouvindo, de crer no que está dizendo. E se você crê no que está cantando, ouvindo ou dizendo, você já está pronto para assumir esse compromisso com Cristo antes que seja tarde. A igreja foi planejada para ser a comunidade daqueles que nasceram de novo, daqueles que se arrependeram de seus pecados e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E por isso o nosso convite nessa noite é que você faça parte da igreja. Torne-se membro de uma igreja local. Se você está aqui em São Paulo, torne-se membro da IP Moema. Se você nos assiste pela internet ou é de alguma outra cidade fora de São Paulo, procure uma igreja local, procure uma igreja que pregue o Evangelho, a qual você possa se tornar membro. Os membros da igreja são batizados, participam regularmente da ceia do Senhor, eles ouvem a palavra de Deus, eles a obedecem, eles têm comunhão juntos regularmente, são edificados mutuamente, são pastoreados, são cuidados, eles amam a Deus, amam uns aos outros e amam também aqueles que não fazem parte da sua comunhão. Juntos, eles evidenciam o fruto do Espírito, adorando a Deus em todas as atividades de seu lar, de seu trabalho, da sua comunidade e da sua vida. Torne-se membro da igreja. E pode ficar tranquilo, esse não é um peso que nós queremos colocar sobre os seus ombros. Esse não é um peso que Deus quer colocar sobre os seus ombros. Não é um compromisso pesado demais. Pelo contrário. O que Ele quer é que você possa dividir o seu fardo com os seus irmãos em Cristo. O que Ele quer é que você reparta o seu peso com outras pessoas comprometidas a te ajudar, a te aconselhar, a te acolher e a caminhar com você. Por isso, seja bem-vindo à nova Caverna de Adulão. Deus te abençoe.